Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Veja os cuidados para usar o MOSFET no modo linear. Os MOSFETs de potência utilizados hoje em dia são usados principalmente em circuitos de chaveamento, e os modernos MOSFETs se caracterizam por uma área de silício muito menor do que os MOSFETs de 10 anos atrás. Isso fez com que o manuseio de energia melhorasse muito e o valor da resistência dreno surge ligado, o RDS1, diminuísse muito. Isso tudo é fantástico, mas como manter os MOSFETs operando dentro da área segura em aplicações lineares? É isso que vamos ver nesse tutorial. Nesse tutorial vamos falar especialmente na aplicação do MOSFET trabalhando no modo linear. No modo linear, o MOSFET é submetido a alta dissipação de energia. Isso tudo porque nesse modo de trabalho o MOSFET está submetido a altas correntes e tensões entre dreno e o source, tudo ao mesmo tempo. Nesse caso, o gráfico da área de operação segura, o famoso SUA, é uma ferramenta fundamental para avaliar durante o projeto se o MOSFET vai suportar bem o regime de trabalho ou se teremos fogo no parquinho. Agora vou tratar de um conceito importante. O MOSFET está trabalhando na região linear, quando ele estiver trabalhando como amplificador, e não como uma chave que está ligada ou desligada. Como a gente está acostumado a lidar com um transistor de junção, a região do transistor em que trabalha como chave é chamada de saturação. No MOSFET é diferente. Quando você quiser que o MOSFET trabalhe como amplificador, aí é que ele deve ser polarizado na região chamada de saturação. Essa região vermelha do gráfico, onde a corrente de dreno e a tensão dreno-source são altas. Nessa região, o MOSFET tende a esquentar mais do que quando está operando como chave. Quando o MOSFET está trabalhando como chave, ele deverá ser polarizado na região em azul do gráfico. Essa região é chamada de região ômica. Note que nessa região a tensão dreno-source é muito baixa, como deve ser a tensão entre os contatos de uma chave. No transistor de junção, a gente diz que ele está saturado, mas não podemos dizer isso no MOSFET. Quando o MOSFET está saturado, ele está trabalhando como amplificador e não como chave. Claro que isso confunde um pouco os técnicos, mas não os seguidores do professor Bairros, é claro. Nada melhor do que ver um exemplo. Esse é o gráfico de transferência do MOSFET indicado na figura. Tirei essa figura de uma aplicação da Infineon. Para uma tensão Gate Source, VGS, de 2,9 volts, a tensão Dreno Source, VDS, fica ao redor de 4 volts e a corrente de dreno fica ao redor de 200 amperes. Veja que a potência do MOSFET vai ficar ao redor de 800 watts, uma potência muito alta. Então, se não for tomado cuidado, o MOSFET vai derreter. É aí que entra o diagrama da área de operação segura, para verificar se o MOSFET vai trabalhar seguro nesse regime de polarização. Isso é muito importante, pois a operação fora da especificação pode tanto queimar o dispositivo, como diminuir a sua confiabilidade ou tempo de vida. E em casos graves de violação das especificações, pode ocorrer uma falha catastrófica, mais conhecida como fogo no parquinho. Para verificar se o MOSFET está dentro da área segura, é necessário entender as características das tensões recorrentes em função do tempo. É sobre isso que eu vou falar logo a seguir. Existem muitas aplicações do MOSFET operando no modo linear, e mais ainda, mesmo o MOSFET trabalhando como chave, ele pode operar brevemente na região linear. Tudo vai depender da velocidade da comutação. Veja o circuito da figura, onde o MOSFET é usado para controlar a velocidade do motor do ventilador, mas também poderia ser um carregador de bateria. A função do MOSFET é controlar a corrente através do motor do ventilador. Nesse caso, a corrente é controlada somente pelo MOSFET, então ele vai estar trabalhando no modo linear. O funcionamento pode ser visto facilmente olhando a curva de transferência do MOSFET, essa da figura. Nesse exemplo, o ponto em vermelho é o ponto de operação do MOSFET. A tensão dreno source é de 7,5 volts. Isso faz com que o MOSFET force uma corrente de 15 amperes no motor. Isso irá fazer o motor rodar numa velocidade específica. Se aumentar a tensão Gate Source, a corrente Dreno Source vai aumentar e o motor vai girar mais rápido. E note que a corrente não depende do motor, depende somente do MOSFET. Então o MOSFET vai estar trabalhando como uma fonte de corrente. A questão toda aqui é que o MOSFET está trabalhando no modo linear e deverá dissipar uma potência da ordem de 112 watts. Então, todo o cuidado deverá ser tomado para ajudar o MOSFET a dissipar essa potência. Ele deverá ser montado junto com um bom dissipador ou, quem sabe, até um ventilador.
Note que nesse caso a resistência Drain Source, que é tão importante no modo de chaveamento, aqui não tem a menor importância. A energia dissipada no MOSFET vai ser função somente da tensão Drain Source e da corrente Drain Source, e essa corrente é função do gráfico de transferência do MOSFET. Existem algumas aplicações em que o MOSFET opera só parte do tempo na região linear. É o caso do circuito chamado eFuse, ou fusível eletrônico. Nesse circuito, o MOSFET é polarizado na região linear quando o circuito é ligado, evitando dessa forma altas correntes de partida. Durante a partida, o MOSFET é polarizado no modo linear, quando então o circuito detecta a corrente e polariza o gate de forma correta, polarizando na região ômica. Então o MOSFET passa a se comportar como uma chave ligada. Você pode ver os 3 pontos de operação no gráfico da figura. Primeiro, o MOSFET está desligado. Depois, ele liga brevemente no modo linear. E na terceira etapa, ele passa a operar como uma chave ligada. O ponto crítico nesse tipo de circuito é o tempo que o MOSFET está operando no modo linear. É durante essa transição do desligado para o ligado é que o MOSFET vai esquentar mais. Felizmente, esses tempos são da ordem de microsegundos, mas em alguns casos pode chegar a milissegundos. Então, uma verificação cuidadosa da área de operação segura deverá ser feita. Quando o MOSFET é usado como chave, como em um conversor buck, ele também entra em operação no modo linear por um período de tempo muito curto. A operação de modo linear começa exatamente quando a tensão gate source do MOSFET está na tensão limite, a tensão de threshold, e termina com a tensão drain source atingindo 0 volt. Isso ocorre no final do platô de Miller. Veja na figura o gráfico de comutação do MOSFET. Essa comutação se dá aos passos. O platô de Miller é aquela reta entre os tempos T2 e T3. Em outras palavras, durante o evento de comutação, o MOSFET opera no modo linear e o tempo é uma característica particular de cada MOSFET. Mas não se preocupe, os modernos MOSFETs de potência apresentam tempo de comutação dramaticamente curtos. Os MOSFETs de 25 volt a 250 volts de última geração são capazes de ficar na região de saturação somente por alguns nanosegundos. Mas cuidado, qualquer redução no tempo de comutação pode fazer o MOSFET esquentar. Essa alteração pode ser causada por uma resistência de gate maior do que o apropriado ou ainda por um driver inapropriado. Então, se o MOSFET está esquentando, fique atento quanto aos tempos de comutação. Trate de diminuir o tempo de comutação aumentando a corrente de gate, seja mudando o driver ou diminuindo a resistência de gate. Verifique se o MOSFET não está operando fora da área de operação segura. A gente falou tanto no gráfico da área de operação segura que não custa nada dar uma revisada nos conceitos envolvidos nesse gráfico. Na figura mostra o diagrama, o gráfico da área de operação segura, o SOA ou SOA. Nesse exemplo é de um MOSFET de potência da Infineon, o BSC00NE2LS, mas o conceito se aplica a qualquer outro MOSFET. O gráfico possui 5 linhas de limites que são a linha limite RDS, linha azul, a linha de limite de corrente, linha vermelha, a linha de limite de potência máxima, linha verde escura, a linha de limite de instabilidade térmica, linha verde clara, e a linha de limite de tensão de ruptura, linha amarela. Dentro dessas linhas, a área sombreada e verde fornece a área onde o MOSFET pode ser operado com segurança. Nesse exemplo, o gráfico da área de operação segura é calculado para uma temperatura constante de 25 graus centígrados e um único pulso com duração de 100 microsegundos. O datasheet normal fornece um gráfico com mais linhas de limite para vários comprimentos de pulso até a operação contínua. O gráfico mais usado é esse mesmo, a 25 graus centígrados, mas dá para calcular os novos valores para outras temperaturas, mas esse é assunto para outros tutoriais. Conforme discutido até agora, a operação no modo linear, o MOSFET vai trabalhar com tensões dreno-source e correntes dreno-source muito altas, tudo ao mesmo tempo. Isso vai ter uma consequência importante: a dissipação de energia será alta. O diagrama da área de operação segura é uma ferramenta importante para avaliar se o MOSFET está operando de modo seguro ou não. A partir da observação da área de operação segura, podemos listar algumas dicas para operar com o MOSFET de forma segura no modo linear.
Primeiramente, é importante saber se o MOSFET vai trabalhar continuamente no modo linear, por exemplo, fonte de corrente, ou se o MOSFET passa pela região de operação em modo linear somente por um período de tempo antes de ser totalmente ligado, por exemplo, nas fontes chaveadas. Em caso de operação contínua no modo linear, os parâmetros da resistência dreno-source, RDS1, e os parâmetros dinâmicos do MOSFET são irrelevantes para avaliar a dissipação de energia, mas o gráfico de operação segura é a principal ferramenta para quem está projetando ou adaptando o MOSFET na região linear. Nesse caso, o projeto térmico deve ser feito com mais cuidado. E, portanto, os MOSFETs com baixa resistência térmica entre a junção e a carcaça são os mais adequados. O projeto deverá se preocupar em remover o calor gerado. Um projeto com dissipador adequado e ventiladores deverão ser levados em conta. E aqui tem uma dica valiosa da Infineon. A instabilidade térmica deve ser evitada utilizando MOSFETs com baixo ponto térmico. Isso é, com área de chip maior. Sabe o que isso significa? Isso significa que os MOSFETs de gerações tecnológicas anteriores são melhores para essa aplicação do que os modernos MOSFETs. Mas se escolher um MOSFET moderno, escolha com tensão nominal bem acima da tensão do circuito. Se o MOSFET passa pela região de operação do modo linear por um determinado período de tempo, situação muito comum no circuito das fontes chaveadas, observe com cuidado o tempo do pulso de comutação para avaliar se o MOSFET pode lidar com a energia gerada durante esse tempo. O projeto deverá avaliar também se o MOSFET está operando dentro da área de operação segura ou não. A dica aqui é que o MOSFET mais adequado é aquele com baixa resistência térmica entre a junção carcaça e resistência dreno-source desligado mais baixa. O RDS1, nesse caso a resistência é importante. E não esqueça de não alterar o circuito de acionamento do MOSFET. Não altere o valor da resistência de gate, nem troque o drive por outro. Você viu nesse tutorial uma avaliação do MOSFET operando no modo linear, uma operação pouco comum, e eu mostrei que essa avaliação também é importante quando o MOSFET está operando como chave, como nas fontes chaveadas, e deixei algumas dicas para usar o MOSFET nessas aplicações. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!